Você já ouviu falar que algumas plantas podem fazer mal aos animais? Sabe aquela planta no seu quintal que parece ser inofensiva? Pois bem, ela pode ser tóxica para o seu peludo. Nesse vídeo do canal dos Cuscos falaremos sobre plantas tóxicas para cães e o que fazer em caso de intoxicação. Fica comigo após a vinheta. Alguma vez você ouviu que cães conseguem identificar plantas tóxicas através dos seus instintos? O que você acha? Isso é verdade ou um mito? Comenta aqui embaixo e me conta. Então deixa eu te contar que isso é um mito. Algumas plantas ornamentais, que são facilmente encontradas em jardins, podem ser tóxicas para os cães. E ao contrário do que se pensa, eles não possuem um instinto para evitá-las, principalmente filhotes que são mais curiosos e colocam tudo na boca. Mas afinal, por que uma planta quer ser tóxica? Isso acontece porque ninguém na natureza quer ser comido, e isso também vale para as plantas. De acordo com estudos publicados, a toxicidade de uma planta pode ser causada por propriedades naturais, que são capazes de alterar o organismo dos animais, causando reações adversas, como vômitos e diarreias. Mas nem sempre uma planta que é tóxica para uma espécie vai ser para outra. Agora que você já sabe que as toxinas presentes nas plantas estão envolvidas no mecanismo de autodefesa, deixa eu te contar quais são as principais classes dessas toxinas. E se você está gostando do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E também ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo sobre seu pet. Algumas das substâncias mais comuns encontradas em plantas tóxicas são os alcaloides, que nas plantas servem principalmente para afastar insetos e animais, os glicosídeos, que são substâncias de defesa que liberam ácido cianídrico, as lecitinas, que atuam como armas de defesa contra patógenos e predadores, e também os ácidos inorgânicos. Além dessas substâncias que eu acabei de te contar, a toxicidade de uma planta pode estar relacionada com a presença de minerais, que são absorvidos no solo e, se em grande quantidade, podem causar intoxicação, como selênio, o bário, nitratos e oxalatos. Mas olha só, também é interessante ressaltar que o grau de toxicidade pode variar dependendo da parte e da quantidade da planta que foi ingerida pelo animal, e é claro que varia de acordo com a resposta do organismo de cada cãozinho. Agora que nós já sabemos um pouquinho sobre o que torna as plantas tóxicas, vamos falar sobre as mais populares e perigosas para os cães. Em primeiro lugar na nossa lista, nós temos a arruda. A arruda é uma planta originária da Europa e se popularizou no Brasil com a finalidade de proteção ao mal olhado e pelo seu uso terapêutico em doenças nos rins, bexiga, fígado, reumatismo, gota, doenças cardíacas e inflamações oculares. A arruda possui um cheiro característico e pode chegar até 1,5 m de altura. Possui flores amarelas e folhas verde azuladas, sendo muito comum em áreas rurais. A arruda é um exemplo de planta tóxica para cães e pequenas dosagens já podem causar grandes estragos. Estudos sugerem que a ingestão de 5 gramas por quilo já é o suficiente para causar tremor, dispneia, diurese frequente, dermatites e descoordenação motora. E dependendo da quantidade ingerida, ela pode até levar à morte. A Comigo Ninguém Pode, também conhecida como Aningapara, é uma planta ornamental muito apreciada em ambientes domésticos, principalmente devido à sua resistência a baixa luminosidade e umidade. Assim como a arruda, a Comigo Ninguém Pode também é conhecida por superstições e simpatias, indicada contra mal olhado e inveja. De modo geral, essa planta apresenta caule espesso e ereto, folhas grandes, longas, vistosas, verdes escuras com manchinhas brancas. E como o nome já sugere, a intoxicação por essa planta é grave, e logo após a ingestão, os animais apresentam inflamação na língua, produção excessiva de saliva, estomatite grave e dor intensa. Em casos muito graves, pode ocorrer o bloqueio da glote, órgão abaixo do pescoço, que faz parte da laringe, impedindo a respiração. A planta copo de leite é muito popular nos jardins e na produção de buquês. Dizem que a sua presença é capaz de trazer felicidade e prosperidade. Embora tenha aparência delicada e inofensiva, todas as partes são tóxicas e a ingestão causa manchas vermelhas e inchaço na boca. Também pode causar dores abdominais, vômitos, diarreia, irritação nos olhos e lacrimejamento constante.
A espada de São Jorge também é conhecida por diversos nomes, como espada de Santa Bárbara, espada de Ançã, língua de sogra e rabo de lagarto. Essa planta tem origem africana e é famosa por ser uma planta usada na proteção do lar. Ela possui folhas espessas que variam de 70 a 90 centímetros de altura, possuem a margem das folhas creme amarelada e verde claro, e quando ingeridas causam dermatite, irritação oral e bloqueio da garganta e glote. A costela de Adão é uma das plantas mais procuradas para ornamentação, devido ao seu belo visual tropical e a sua fácil manutenção. Ela apresenta grandes folhas furadas e largas e é uma ótima forma de fazer sombreamento no jardim. O principal ativo tóxico dessa planta são os oxalatos de cálcio, que estão presentes em grande quantidade na sua estrutura e que, ao serem ingeridos, podem causar irritações, produção excessiva de saliva, dor, queimação da mucosa bucal, dificuldade de engolir e, em casos mais graves, bloqueio da glote, levando à morte. A mamona, também conhecida como pé de mamona, mamoneira, carrapateira, carrapato e rícino, é considerada uma das plantas mais venenosas do planeta. A sua substância capaz de causar intoxicação é a proteína rícina, pois tem a capacidade de alterar o metabolismo celular, levando à morte das células. A intoxicação por essa substância causa vômitos, diarreia e convulsões, podendo levar à falência múltipla dos órgãos. Embora não seja uma planta ornamental, ela é muito encontrada em áreas públicas, como parques e calçadas. Portanto, deve-se atentar muito quando for levar o peludo para passear ou para soltar em parques. O lírio da paz possui uma aparência semelhante à do copo de leite e necessita de cuidados bastante similares, sendo uma planta fácil de cuidar. Os lírios possuem alto potencial de toxicidade e seu consumo pode causar alterações nos rins e neurológicas, e também irritação nos olhos e mucosas, dificuldade para engolir, graves problemas respiratórios e perda de apetite após 12 horas de ingestão. O cróton é uma planta famosa por sua coloração avermelhada e geralmente são utilizados em jardins e podem alcançar até 3 metros de altura. A principal parte tóxica é a semente e os sinais de intoxicação variam entre irritação oral e distúrbios gastrointestinais. E aí, você já sabia que essas plantas eram tóxicas? Conta aqui nos comentários se você tem alguma dessas em casa e não sabia que ela era tóxica. E agora que você já sabe, fique bem atento aos sinais clínicos, porque eles podem ser confundidos com os sinais de doenças infecciosas e parasitárias, e também com sinais de má digestão. Agora que você tá ligado que essas plantas são muito comuns, você já sabe, né? Não pode deixar o seu peludo solto em qualquer local sem verificar a presença dessas plantas. E caso aconteça algum acidente, leve-o imediatamente ao veterinário e, se possível, tire uma foto da planta que foi ingerida e relate o acontecido. Ao perceber os sintomas, é muito importante lembrar o histórico de exposição do cão a possíveis plantas tóxicas. Assim, você conseguirá auxiliar o seu veterinário para que ele feche um diagnóstico e possa tratar o seu cão com maior precisão. O tratamento da intoxicação normalmente é feito através da lavagem estomacal e oral, para a retirada de materiais tóxicos que ainda não foram absorvidos. E lembre-se, assim como o organismo de algumas pessoas é mais sensível a certos elementos, com os cães não é diferente, e a reação vai depender de como cada organismo irá reagir à ingestão de plantas tóxicas, ok? E muita atenção, fica ligado nessa dica. É muito comum tutores oferecerem leite quando os cães apresentam sinais de intoxicação. Porém, isso é mais um mito que foi erroneamente disseminado e é algo que jamais deve ser feito nessas situações, pois o leite aumenta a absorção do componente tóxico. Nós, do canal dos Cuscos, acreditamos que informação tem que ser de qualidade, então tudo que nós falamos aqui é baseado em pesquisas científicas. E se você quiser saber mais, as referências utilizadas para a produção deste vídeo, você encontrará aqui na descrição embaixo do vídeo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários plantas tóxicas e caso você já tenha passado por alguma situação com elas, compartilhe seu relato nos comentários. Assim, mais pessoas poderão se prevenir e evitar um acidente com os cãezinhos. E se o seu pet precisa de atendimento nutricional especializado, entre em contato através do QR Code que está no vídeo ou no link que está na descrição desse vídeo e agende já a sua consulta com especialistas. Então tá, pessoal, muito obrigada por assistir e até a próxima!